Aprendendo a Fórmula. Esse negócio, com certeza, não importa o que mais que você vai tentar na sua vida, é a coisa mais fácil que você vai fazer na sua vida, não importa o que você tente. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de tensão emocional, eu não estou dizendo que você não vai enfrentar nenhum tipo de desafio ou adversidade, mas mesmo assim, não dá para comparar isso que você constrói em 3 anos com qualquer carreira ou trabalho que você precisa trabalhar de 30 a 50 anos. Não dá para comparar. Tudo que você tem que fazer é escutar. Essa foi a minha primeira dificuldade nesse negócio, parar para escutar. Com 16 anos de idade, eu dirigia meu próprio negócio, minha própria empresa, que não era uma empresa pequena. E desde 16 anos de idade eu me acostumei a confiar exclusivamente na minha capacidade de julgamento. Eu não escutava as pessoas, eu tomava todas as decisões importantes, e com essa atitude que eu cresci, foi com essa atitude que eu cheguei dos 16 aos 22 anos, quando eu vi esse negócio. O grande desafio que eu tive nesse negócio foi aprender a confiar, foi aprender a escutar. Vocês com certeza conhecem meu patrocinador Daniel Huri. Quem conhece o Daniel Huri? Já viram ele? Hã? E ele me mostrou o plano. Eu fiquei encucado. Eu olhava para o Daniel, né? Daniel Huri. Eu olhava para o Daniel Huri, ele andando de frente a gente enxerga, mas quando ele vira de lado, parece que desaparece por um instante. Eu ficava olhando, meu Deus, é esse que vai ser meu guia para felicidade e riqueza, é esse? E com o tempo eu fui aprendendo a confiar. E hoje, Daniel Huri e Felipe Huri são a maior influência positiva que eu tenho na vida. E não importa, só um minuto, não importa quanto eu edifique, não importa quanto eu agradeça, eles nunca vão conseguir entender o que eu sinto por eles. Eles nunca vão poder avaliar o tamanho da gratidão e do respeito que eu tenho por eles. Nunca eles vão poder saber quão importante eles são para a minha vida. E não só para a minha vida. E de onde é que veio isso tudo? Veio de um telefonema de 5 segundos. Daniel ligou para minha casa e falou: Alan, o que você está fazendo? Nada, estou indo para aí. Bum! Um telefonema com a mão tremendo, um telefonema de um garoto de 21 anos assustado, um telefonema de um estudante da PUC, mudou a minha vida, vem mudando a vida de milhares de pessoas, e se depender de mim, vai continuar mudando a vida de mais dezenas e centenas de milhares, talvez milhões de pessoas. Um telefonema. Então você corre para o teu telefone, porque é esse o teu papel, ajudar a mudar a vida das pessoas. E eu queria logo conhecer quem estava ganhando dinheiro com esse negócio. Para eu poder confiar, eu tinha que conhecer quem estava ganhando dinheiro com esse negócio. E eu tive a chance e a oportunidade de, uma semana depois de ter entrado para o negócio, conversar pessoalmente numa reunião fechada com o Tim Foley, porque ele tinha pego um avião para ir para o Rio de Janeiro, conhecer as pessoas que estavam começando o negócio no Rio de Janeiro há 2 anos atrás. E sentados na sala da suíte do Tim Foley, no hotel no Rio, eu, Daniel, Felipe, Monique e Evelyn, e pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pessoa que eu podia ter certeza que sabia exatamente o que estava dizendo. E tudo que ele dizia era: confie, acredite, esqueça as pessoas que estão fora desse negócio, se concentrem nas que querem trabalhar. Vocês vão enfrentar desafios, vocês são pioneiros, vocês vão pagar o preço, mas vocês não vão se arrepender. Pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pessoa que sabia exatamente o que estava falando e eu pude confiar na hora. E eu vou dizer para vocês uma coisa: isso foi a única coisa que eu fiz na minha vida, isso em qualquer área da minha vida, que no final, por eu ter confiado uma vez, se mostrou
no final da história, muito melhor do que me prometeram e muito melhor do que eu podia imaginar que seria. E aí, de repente, você aprende a confiar nas pessoas como eu aprendi a confiar neles. Passa mais algum tempo e aquela confiança se transforma em respeito. Passa mais algum tempo e esse respeito se transforma num sentimento totalmente confuso, porque hoje em dia eu não sei se eu sou bom o suficiente para conviver com essas pessoas. E não importa o que você tenha que fazer, não importa qual seja o seu preço, se você não tem um sonho definido, constrói esse negócio, só para que você tenha a oportunidade de passar tempo e conviver com essas pessoas. Porque essas pessoas da linha ascendente, Daniel, Felipe, Evelyn, Sérgio Parrá, Robert Monique, Terry McKeown, Tim Foley, essas pessoas compõem o grupo das melhores pessoas do mundo, porque são pessoas que constantemente pensam em vocês, constantemente pensam no seu progresso, no seu crescimento e no seu sucesso. Custe o que custar, faça esse negócio para poder passar tempo com essas pessoas maravilhosas. E aí você começa a confiar, você começa a seguir a orientação e você vai começar a experimentar alguns momentos de adversidade. Tudo na vida apresenta adversidade. Qual é o momento mais crítico, mais confuso que alguém passa nesse negócio? Wagner, vem cá mais perto. Pô, esse palco é muito alto, quando não tinha um palco mais baixo, não consigo falar com as pessoas aqui. Vem cá mais perto, Wagner, faz favor. Qualquer coisa que eu te perguntar, você fala não, tá? Wagner, meu amigo, agora que eu te mostrei esse plano maravilhoso de network marketing, que você entendeu tudo, tá pronto para entrar pro meu negócio? Não! Não! Ele falou não! Esse é o pior momento que alguém pode experimentar no negócio. E daí? Acabou. Ele é um. Lá fora tem 160 milhões. Divide, faz a probabilidade. E você vai ver que se você gruda nesse negócio e trabalha com consistência, aí não existe chance de você não encontrar 6. Não existe chance de você não encontrar 6 pessoas que queiram seguir tua orientação e que têm um sonho e que querem chegar direto. E aí você vai diamante. Lá fora tem 160 milhões. Mas o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas escutam não, e isso parece que vira uma montanha na frente delas. Elas não conseguem enxergar através, aquilo bloqueia o caminho delas, e elas estão prontas para parar, porque elas não estão acostumadas, não gostam de rejeição. Mas isso é a pior coisa, o pior momento do teu negócio. O que você tem que fazer? Agradecer a oportunidade de ter mostrado o plano para o Wagner. Muito obrigado pelo seu não, porque isso só me dá mais força para continuar, porque você não quer construir um negócio, mas eu vou encontrar os 6, eu vou continuar e vou chegar a diamante com ou sem você. Mas o Wagner era um grande distribuidor direto que falou sim. Agora, a única chance de você ouvir 6 vezes sim é você mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas não vão bater na porta da sua casa e vão falar: olha, que bom que eu te encontrei, eu passei a vida inteira te procurando, meu patrocinador querido, você me patrocina nesse negócio que em 6 meses eu vou direto. Não, isso não vai acontecer. O que acontece às vezes? Às vezes você patrocina uma pessoa, no dia seguinte a pessoa desiste. O que algumas pessoas fazem? Transformam isso numa montanha, e elas não conseguem enxergar através, e aquilo é suficiente para desanimá-las no negócio. Ei, pessoal, eu não preciso estar entusiasmado o tempo todo, eu sei onde eu quero chegar, vocês têm que saber onde vocês querem chegar. Você não precisa ficar o tempo todo animado, você precisa saber controlar emocionalmente esse tipo de sentimento, porque as pessoas do seu grupo que você vai patrocinar amanhã, elas vão estar entusiasmadas e deprimidas, entusiasmadas e deprimidas, entusiasmadas e deprimidas, entusiasmadas e deprimidas, entusiasmadas e deprimidas,
e aí vem os próximos 10 minutos. E se você não sabe lidar com esse tipo de sentimento e de emoção, você está liquidado. Você não precisa estar entusiasmado o tempo todo. Você tem que saber aonde você quer chegar. Saber onde você quer chegar. E você tem que se tornar uma pessoa mais forte. Construir. Eu me lembro que toda vez que eu estava com Terry McEwen, toda vez que eu estava com Tim Foley, tudo que eu fazia era ficar perguntando: como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço isso? E o Tim Foley virava para mim e falava: Alan, relax, man. Relaxa. Divirta-se. Eu virava para ele: que divirta-se o quê? Você pode se divertir, você já é milionário. Eu não, estou quebrado, não posso me divertir, eu tenho que trabalhar. Mas isso era uma das coisas que eles estavam tentando me ensinar desde o início. Eles queriam me ensinar que eu tinha que ser uma pessoa mais relacionável, que eu tinha que ser uma pessoa que as pessoas se sentissem bem em estar em perto, que eu tinha que ser uma pessoa mais positiva, que eu tinha que ser uma pessoa mais confiante, mais sociável. Isso foi uma das coisas mais importantes que eles me ensinaram nesse negócio. E vocês, para construir esse negócio, vocês têm que mostrar o plano consistentemente, e vocês têm que se tornar uma pessoa mais relacionável. A pessoa, para ser relacionável, para ser uma pessoa agradável, essa pessoa tem que ter capacidade de influenciar outras pessoas positivamente. Essas pessoas têm que desenvolver dentro delas uma força atrativa. Por quê? Porque elas vão se diferenciar das outras pessoas que estão lá fora. As outras pessoas que estão lá fora são pessoas naturalmente, por questões de vida, são pessoas negativas. A vida trata de influenciar todos nós negativamente, mas você vai construir esse negócio influenciando pessoas positivamente. Para isso você vai ter que desenvolver alguns hábitos. Você vai desenvolver alguns hábitos que, se você seguir com consistência, você vai ganhar muito dinheiro nesse negócio. Algumas pessoas encontram um pouco de dificuldade aqui, simplesmente porque elas nunca tiveram esse tipo de hábito antes. E a razão que elas nunca tiveram esse tipo de hábito antes é que nunca ninguém disse para que elas tivessem esse tipo de hábito. Só que hoje está aqui uma pessoa que tem interesse em vocês e que está dizendo que você tem que ter esse tipo de hábito. Então tudo que você tem que fazer é seguir esse tipo de recomendação. Você tem que... A primeira coisa que você tem que mudar em você é que você tem que ser uma pessoa mais positiva. Você tem que encarar a vida de forma um pouco diferente do que você vem encarando até hoje. E o que eu recomendo é que você saiba reconhecer os seus méritos, que você valorize o que você tem, que você fique feliz com quem você é. Você não tem que ser Alan Chadrick para construir esse negócio. Você não tem que ser Daniel e Felipe Ruri para construir esse negócio. Nem Robert, nem Monique, nem Terry, nem Yvonne, nem Tim, nem Conor, nem Dexter Yeager. Você só tem que ser o melhor você que você pode ser. Você não quer ser Alan Chadrick, porque se você tentar ser Alan Chadrick, você não vai ser mais feliz com você do que eu sou comigo. As pessoas infelizes na vida são as pessoas que estão o tempo todo pensando que os outros são mais felizes que elas. As pessoas insatisfeitas nesse negócio são as pessoas que estão sempre pensando que para o outro está sendo mais fácil. E aqui não é mais fácil para ninguém. Cada um vai ter que percorrer seu próprio caminho. Cada um vai encontrar as formas de superar seus desafios. Mas não é mais fácil para ninguém. Está certo que não existe uma fórmula matemática que você seguindo em 36 meses você chega a diamante. Mas existe um processo. E o processo é o mesmo para todos nós. E a primeira coisa importante nesse processo é você crescer como pessoa. É você se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais confiante, uma pessoa que agradece a cada não, porque você sabe que daqui a pouco você vai ter outra oportunidade. Você vai ser aquele que acorda de manhã e agradece. Obrigado, eu tenho mais um dia. E em mais um dia eu posso fazer muito pela minha vida. Você vai ser a pessoa que vai parar de se queixar, que vai parar de reclamar de detalhe, porque a única coisa que você consegue focar é o sonho
é a coisa maior, é o seu objetivo, é onde você quer chegar na vida, e não em detalhe, não em pequenas coisas. A sua atitude vai ser uma atitude positiva perante a vida, perante o seu negócio, perante os seus resultados. Você não tem que olhar para o que você não fez até hoje, você tem que olhar para o que você vai construir de hoje em diante. Eu pessoalmente, eu tenho uma espécie de orgulho especial. É como se eu apreciasse mais as pessoas que estão aqui hoje, que estão há 6 meses nesse negócio, estão a 3%, que estão há 1 ano nesse negócio, estão a 9%, porque sem vocês saberem, essas pessoas têm sido para mim uma inspiração de coragem e de perseverança, e eu aprecio muito mais a coragem dessa pessoa do que daquele que, bum, em 3 meses chega direto. Porque aquele que, bum, em 3 meses chega direto, essa pessoa não teve tempo de aprender nada, essa pessoa não teve tempo de crescer como pessoa. E o que vai acontecer? Vai acontecer que quando alguém no grupo dela não conseguir chegar direto, bum, em 3 meses, ele não vai ter nada para ensinar, ele não tem um exemplo de perseverança para mostrar, e o grupo dessa pessoa vai estar em sérios problemas. Então você que está aqui hoje, e que está há meses, e que está em 3, e que está em 6, e que não está onde você gostaria de estar, você tem o meu profundo orgulho, e é esse o sentimento que eu tenho por vocês, porque essa coragem de vocês é minha inspiração para continuar a minha jornada. É por vocês que eu vou continuar nesse negócio. Qual é a sua meta? Onde é que você quer estar? A médio e longo prazo. Você quer ser esmeralda? Você quer ser diamante? Sim ou não? Esmeralda? Não! Você não quer ser esmeralda, você quer ser um diamante. Você quer o resultado de um diamante. Você quer a renda de um diamante. Você quer os amigos que têm um diamante. Você quer o estilo de vida de um diamante. Talvez você queira o reconhecimento e a alegria de saber que pode ajudar tanta gente a crescer. É como se de repente eu pegasse esse pin aqui. Algum candidato para vir aqui mais perto de mim? Alguém quer se mexer? É como se de repente eu entregasse esse pin e desse de presente para o senhor Mário Ottobrini. Segura com cuidado isso aí, mano. Qual o valor desse pin? Esse pin, ele tem uma plaquetinha de ouro maciço e tem uma esmeraldazinha no meio. Eu não tenho a menor ideia quanto vale, isso nunca foi apreciado pelo valor do material. Talvez valha $1.500, $2.000, né? Se eu entrego isso e dou de presente para o Mário, é só isso que vai valer para ele, $1.500, $2.000. Se ele por acaso perder semana que vem, foram $1.500, $2.000, ele trabalha mais um mês, ele é DD, vem novamente. Mas para mim significa muito mais do que isso. Esse PIN não tem valor. Esse PIN representa os últimos 20 e tantos meses da minha vida, de trabalho duro, de compromisso. Representou provavelmente os momentos mais felizes da minha vida, e representou também os momentos de frustração na minha vida. Representa todas as dezenas de milhares de amigos que eu fui capaz de fazer nesses últimos 2 anos. Então você, não importa quão distante você esteja do sucesso, e olha que isso é a antítese do sucesso, não importa quão distante você esteja de onde você quer chegar, você vai chegar, e você vai pagar o seu preço, e o seu preço vai valorizar o seu resultado, e você vai poder usar o PIN que você quer e usufruir do resultado porque você mereceu. Não importa se você é hoje 0%, ou você é DD ou você é esmeralda,
tá? Você tem que se preocupar com a sua meta, a meta de médio e de longo prazo, que é ser esmeralda, que é ser diamante, ou qualquer outra coisa que você queira atingir mais alta nesse negócio. Então você vai desenvolver alguns hábitos que vão te ajudar a mudar a sua atitude, a sua postura, o seu comportamento. E essa combinação... Pessoal, entendam uma coisa: o sucesso não vai pular e te agarrar pelas costas. Assim como o fracasso também não vai pular e te agarrar pelas costas. O sucesso ou o fracasso é uma coisa que você conquista através de uma combinação. É como você está em forma ou fora de forma. Para você estar fora de forma, você não dormiu hoje bem e amanhã, quando olhou no espelho, o que aconteceu comigo? Olha que boia que eu fiquei. Isso não acontece. Tudo para você ficar fora de forma, é uma mera combinação de, sei lá, televisão, Coca-Cola, pipoca, né? Assim como para esse negócio, o seu sucesso ou o seu não sucesso também vão ser resultado de uma combinação de hábitos e de atitudes. Para você ter sucesso, você vai ter que se comprometer com esses hábitos. A primeira coisa, você vai estar positivo, confiante e forte perante o seu objetivo. Use tudo o que você tem, até que você tenha o que você quer. Não fica focalizando no que está faltando. Não fica focalizando onde você não está. Saiba tirar o máximo do proveito do que está na tua mão agora. Então saiba ser o melhor 3%, saiba ser o melhor 6%. Você tem que ir abrindo cada porta. Não espere encontrar todas as portas abertas. Você vai abrindo porta por porta. Você vai abrir a porta de 3%. Você vai seguir e vai abrir a porta de 21%. Você vai abrir a porta de pérola. Você vai sendo o melhor em cada passo desse caminho, em cada degrau dessa jornada. Então saiba valorizar e agradecer pela situação e pela oportunidade que você tem. Você vai desenvolver hábitos para você crescer, você vai desenvolver hábitos de escutar, ler e se associar. O que todos nós queremos desse negócio? O resultado que os diamantes têm, o estilo de vida que os diamantes têm. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que entender uma só coisa uma vez. Se eu quero ter o resultado que aquela pessoa tem, eu preciso estudar como agem aquelas pessoas. Para que eu consiga entender como agem aquelas pessoas, eu preciso observar como é a atitude daquelas pessoas perante a vida, perante o negócio, perante as outras pessoas. Para entender a atitude dos diamantes, eu preciso saber exatamente como pensam os diamantes. Pensamento leva à atitude correta. A atitude correta leva ao trabalho e à ação correta. A ação correta leva ao resultado esperado. Então você vai observar, você vai estudar, você vai entender como pensam os diamantes. Como é que você vai saber como pensam diamantes? Escutando fita, lendo livros, se associando com pessoas positivas, se associando em eventos como esse, se associando em eventos menores, como são as reuniões abertas, se associando em eventos maiores, como são as convenções. Quem aqui é engenheiro? Deve ter um monte. Quando você quis ser engenheiro, você foi fazer aula de piano ou você foi à faculdade de engenharia? Você foi aprender com o engenheiro. Isso é a coisa mais lógica. Então, se você quer ser rico, se você quer ser, além de rico, livre, além de livre, feliz, além de feliz, se você quer ter amigos, se você quer copiar o resultado do diamante, você precisa aprender com diamantes. E você vai escutar uma fita por dia. Eu estive na casa do Terry McEwen, eu estive na casa do Tim Foley, e eu entrei no carro do Terry McEwen, e eu entrei no aviãozinho do Tim Foley. E no carro do Terry McEwen, no avião do Tim Foley,
É impossível você entrar, se locomover, sem pisar ou sentar em fita. Tem fita espalhada em tudo quanto é canto. E aí eu percebi uma coisa: se o Terry precisa escutar fita todo dia, eu com certeza preciso escutar fita todo dia. Se eu preciso escutar fita todo dia, adivinha quem também precisa escutar fita todo dia? Vocês. E aí eu percebi que eu tinha que ler. Depois que eu acabei de ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu fechei o livro e joguei ele na parede, com raiva. Como é que eu pude ter vivido 22 anos da minha vida? Como é que eu pude viver 22 anos da minha vida sem ter lido aquele livro? Eu não tinha lido porque eu imaginava que era uma espécie de como manipular pessoas. Mas a principal razão que eu nunca tinha lido aquele livro é porque nunca ninguém tinha me dito para ler. Aqui nesse negócio você vai ter pessoas que vão estar dizendo: faça isso que dá certo, não faça que dá errado, faça que dá certo, não faça que dá errado. Então aqui tem uma pessoa que está dizendo a vocês o seguinte: escute pelo menos uma fita por dia, e leia livro todo dia, leia 15 minutos pelo menos um livro por dia, e esteja associado com pessoas positivas. Você vai estar, de hoje em diante, em toda reunião aberta, em todo seminário, em toda convenção, se você quer ter resultado nesse negócio. Pessoas estão escutando isso pela 100ª vez e não implementam. E eu sei disso porque muitos são como eu era no começo. Escutam, acham grande ideia. Essa coisa que o Alan está falando, isso é genial, isso é uma grande ideia, isso realmente é muito óbvio, isso faz muito sentido, mas eu não vou fazer nada disso. Mas mesmo não fazendo, não deixa de ser uma boa ideia, não deixa de fazer muito sentido. Não vão ter resultado enquanto não implementam 100%. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se alguém chega para mim e me fala: Alan, mas eu estou fazendo tudo, eu estou lendo livro, eu estou escutando fita, eu estou indo a todos os seminários, eu estou indo à convenção, eu estou mostrando o plano, eu estou fazendo acompanhamento, e depois de alguns meses essa pessoa não tem resultado, depois de alguns meses eu chego a uma conclusão: essa pessoa não estava falando a verdade. Não estava falando a verdade. Eu desafio vocês a uma coisa: você entra para esse negócio, ou começa agora a fazer isso, e você, pelos próximos 4 meses, vai fazer tudo o que o sistema recomenda. Você nos próximos 4 meses vai escutar uma fita por dia, você vai a toda reunião aberta toda semana, você vai a todos os seminários, a 4 seminários, você vai à próxima convenção. Só que você faz tudo isso, mas você não faz nenhuma lista, você não contacta e não convida ninguém, você não mostra nenhum plano, você só faz a parte do sistema. E eu vou só prometer para vocês uma coisa: daqui a 4 meses, quando você sair do negócio, você vai sair uma pessoa muito melhor do que a pessoa que você era quando você entrou. Muitos aí estão falando: mas Alan, eu estou fazendo isso tudo há 4 meses. Há 4 meses que eu faço tudo que o sistema recomenda, e eu não estou conseguindo ver nenhuma mudança. Errado. Você não está conseguindo ver a mudança, porque a mudança talvez ainda não seja uma mudança externa. Talvez você não tenha patrocinado ainda todo mundo que você queria. Talvez você não tenha ainda o grupo que você gostaria de ter, nem o PIN que você gostaria de ter. Mas a mudança existe. E a mudança está dentro de você. Você tem que correr sua própria corrida, contanto que você esteja aberto
para deixar com que as mudanças necessárias aconteçam dentro de você. E com certeza, se você segue o que o sistema fala, essas mudanças vão acontecer dentro de você. E é lá que elas têm que acontecer primeiro e é mais importante. Agora, você precisa constantemente estar focalizando em metas e objetivos, metas e sonhos. Nunca confundam meta com sonho. A sua meta é que você vai ser go-getter, a sua meta é que você vai ser Quicksilver, a sua meta é quantas pessoas, que tamanho é o grupo que você vai levar à convenção. Isso é sua meta. A sua meta não é qual carro o carro que você quer dirigir, o estilo de vida que você quer levar, tudo isso, não importa o que seja, tá? Isso é o seu sonho. Para você atingir, isso é muito importante, para que você possa atingir o seu sonho, para que você possa alcançar o seu objetivo, para que você possa ter resultado. Esse resultado ele vai ser consequência das metas que você vai cumprindo e atingindo no meio do caminho. Nunca confundam meta com sonho. Suas metas precisam ser razoáveis. O que é? As suas metas precisam ser metas válidas. E o que é uma meta válida? Meta válida é aquela que, quando você atinge, você se sente bem. E quando você não atinge, você se sente mal. Isso significa que ela nem era tão fácil que com qualquer esforço você atingiria, e nem que ela era tão difícil que era impossível você atingir. Então, quando você atinge, você se sente bem, e quando você não atinge, você se sente mal. A sua meta precisa fazer sentido, ela precisa ser possível de ser realizada. Você não pode ter a meta de ter hoje 30 pessoas no seminário e no mês que vem ter 3.000 pessoas. Isso não faz sentido. Mas faz muito sentido você ter hoje 30 pessoas num seminário e 100 no próximo. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque você tem mais de um mês para ensinar cada pessoa a mostrar o plano e trazer mais 2 ou 3 convidados. Isso faz sentido. E se você atinge, você se sente bem. E eu recomendo que, se você não atingir, você se sinta mal, porque você não trabalhou tudo que poderia ter trabalhado. Então você tem que ter metas válidas, e você alcançando gradativamente essas metas válidas, você atinge o seu sonho, você atinge o seu resultado. Quanto maior a intriga que você é capaz de gerar, mais próxima a pessoa está de morder a isca. Eu outro dia estava no avião, lendo um livro, e a pessoa que estava do meu lado, como todas as pessoas que sentam ao lado são bisbilhoteiras, estavam olhando para o livro, lendo o livro. Aí eu falei, muito bem, eu vou desconcertar essa pessoa, essa é a minha profissão. Eu fechei o livro e entreguei para ele. Dá uma lidinha no prefácio, você vai gostar muito. Não, obrigado. Não. Eu só queria ver o título. Eu falei, o título é O Poder Sem Limites. Livro interessante. Sobre o que é? Eu falei sobre programação neurolinguística. Ele trabalha com isso, é psicólogo, é médico. Eu falei, não, isso ajuda no meu negócio. Adivinha que pergunta ele fez? Que negócio você trabalha? Tá ficando bom. Ele é um bom candidato, vou pro patrocinar ele. Que negócio você tá? Aí eu respondi, na verdade não é bem um negócio. E fiquei quieto. Não, é o quê? Eu falei, é que eu aprendi uma fórmula. E fiquei quieto. Fórmula? Que fórmula? Uma fórmula de pegar, aí foi a hora, a intriga total. Uma fórmula de pegar pessoas como você, comuns como você, que têm resultados comuns como os seus,
e transformar em uma pessoa incomum como eu, com resultados incomuns como os meus. Acabou. Em 2 minutos e meio, essa pessoa estava patrocinada. Por quê? Porque eu tinha um kit de negócios da Proned, eu tinha caixa preta comigo, eu não ando sem isso. E se você anda sem isso? Não. Ele falou que, eu quero saber essa fórmula. Eu falei, não, você não quer. Ele falou, claro que eu quero. Eu, não, você não quer. Por que você quer? Por que você quer? Não sei, porque que resultados incomuns? Eu falei, renda muito alta, tempo e segurança. Eu quero, tem certeza? Talvez você pense que queira. Vamos ver se você quer mesmo. Para você ter o primeiro passo de investigar essa fórmula, você precisa fazer um investimentozinho que vai te levar ao sistema com que eu trabalho, que já existe há 35 anos. Isso custa 65 mil cruzeiros. E eu acho que você não vai querer. Ele, não, eu quero. Fez o cheque, levou a caixa de ferramenta. 3 minutos, sem mostrar o plano, pela sua capacidade de causar ânsia nas pessoas, intrigar as pessoas, curiosidade e postura. Depois eu mostrei o plano para ele, evidente que você tem que mostrar o plano, essa pessoa não sabe o que vai fazer, e o plano é o de menos, o plano é o detalhe. Vou mostrar como é que arrasta esse quadro para mim, pega isso, me ajuda a pegar o quadro. Olha como é que se mostra o plano. Você não tem que ser nenhum palestrante para mostrar esse plano, você não tem que ser nenhum fresco falando difícil, nem advogado, nem nada. Você tem que saber intrigar, você tem que saber demonstrar entusiasmo pela sua ideia. Como é que se mostra esse plano? Como é que eu mostrei o plano para esse cara no avião? Falei, cara, meu amigo, aqui está você. E o que você vai fazer é o seguinte: desenha direto, desenhe logo, 963. Você vai aprender essa fórmula. Você vai gerar negócios através desses 963, concentrando o poder de faturamento do seu grupo e direcionando para uma empresa que você contrata como fornecedor. Aí você vai ganhar $1.700. E aí você vai fazer o que eu estou fazendo pelos próximos 2 anos. Você vai ensinar 6 pessoas a ensinarem essa fórmula para 963. E você está livre. Esse é o plano. Acabou. Para que complicar? É isso. Muito importante. Você tem que falar coisas que façam sentido. Coisas que representem algo palpável. Eu outro dia estava jantando, depois de uma reunião aberta com os amigos, e tinha uma pessoa nova do grupo do meu lado, sentado, eu estava conversando com uma pessoa do outro lado. E aí essa pessoa que é 3% do negócio, e que tinha ouvido eu falar sobre você tem que intrigar, você tem que contactar pessoas e tal, ele chamou o gerente, perguntou para o gerente, o que você faz? O gerente falou, eu sou gerente. Aí virou para ele e falou, e você? Aí ele pensou, vou intrigar, eu sou 3%. Aí o gerente, tremendo sacana, virou para ele, cadê os outros 97? Então, você tem que falar coisas que façam sentido. É como um amigo meu. Esse meu amigo, ele estuda à noite. Ele trabalha, ele é frentista de posto de gasolina, que coloca combustível de manhã e constrói. A razão pela qual ele é frentista de manhã é que ele precisa do dinheiro para investir no negócio. E ele está o tempo todo em contato com pessoas. Ele também é novo no negócio, tem pouquíssimo tempo, tem 2 ou 3 meses. Ele estava me contando que não estava dando muito certo o contato que ele fazia, porque eu falei para ele ter postura. Ele começou a agir assim: parava um carro, ele atendia e perguntava para a pessoa, o que você faz? E a pessoa dizia, eu sou isso, eu sou engenheiro, eu trabalho na Petrobras, eu faço aquilo.
Ele falava: eu trabalho aqui de manhã, mas à tarde eu desenvolvo meu negócio próprio, que está em 60 países e territórios. Meu faturamento ano passado foi de 4,5 bilhões de dólares. Isso não faz sentido, né? O cara do carro achava que ele estava gozando com a cara dele. Eu trabalho de frentista de manhã, mas à tarde eu dirijo um negócio de 5 bilhões de dólares. Então você tem que falar coisas que façam sentido, que representem, enfim, alguma coisa que dê continuidade. Se você falar uma asneira dessa, você interrompe a conversa. Como é que você responde uma pergunta? Com outra pergunta ainda pior, né? Vamos cobrir um aspecto interessante aqui. Você vai contactar a pessoa por telefone ou pessoalmente, aí a pessoa do outro lado vem e pergunta para você: mas é Amway? Isso já aconteceu? Tá. Mas é Amway. Perceba o seguinte: sim e não funciona. Sim e não funciona. Pessoas perguntam para mim: mas é Amway? Pessoal, Amway não é um verbo. Você não faz Amway. Você não é Amway. O que você faz não é Amway. Amway não é uma ação. Amway é o nome de uma empresa. A pessoa pergunta para mim: o que? É Amway? Eu falo: não. Amway, pelo que eu saiba, Amway é uma empresa que tá nos Estados Unidos, que tem milhões de pés quadrados de área. É uma grande indústria. Não é Amway. Mas você não pode dizer que não, porque a Amway é fundamental. E se você diz para uma pessoa nova que não entende o sistema, quando ela pergunta: é Amway? Você fala: não é Amway. Ela vai achar que você está mentindo, e de fato você está. Mas você também não vai dizer que sim. Pessoas perguntam para mim, amigos meus, perguntavam, né? Hoje eles não perguntam mais nada. Parece que eles perdem a língua quando passam perto de mim. Vem cá, Alan, você está na Amway? Eu falo: não, estou no meio da rua conversando com você. A Amway fica nos Estados Unidos. Hã? Você tem que saber qual vai ser a tua resposta. Você é um profissional, e um profissional, ele é preparado. A pessoa vai te perguntar: mas é Amway? Aí, caramba, é agora, meu Deus. Por que você fez essa pergunta? Podia ter perguntado nada mais fácil. Você tem que saber a resposta exata, né? O que eu uso é: você já ouviu falar de Amway? Que fantástico. Você sabe que eu contratei a Amway e só por isso ela coloca à minha disposição indústrias no mundo inteiro, um patrimônio, um capital anual de 5 bilhões de dólares líquido, para que eu possa usar tudo que ela me oferece para construir o meu negócio de franquias e de profissionais e de empresários. E justamente era sobre isso que eu queria falar com você, porque eu queria saber se você tem interesse em se associar a esses empresários a quem eu me associei, para ter uma renda daqui a 2 ou 3 anos, 10, 15, 30, 50, 100 mil dólares por mês. Era sobre isso que eu queria falar para você. Você tem interesse? Acabou. Eu não respondi nem que sim, nem que não. Na verdade, eu fingi que não escutei. Mas você tem que preparar a sua própria resposta. Tem que ser instantâneo, tem que ser na hora, tem que ser profissional. Mas é Amway. Você ouviu falar um negócio da Amway? Que fantástico, a empresa é grande. Essa empresa é muito boa, porque eu contratei ela há 2 anos atrás. E há 2 anos ela vem colocando à minha disposição indústrias em 60 países. Vem fornecendo para a minha rede de franquias e para os meus sócios empresários. Vem colocando à nossa disposição 5 bilhões por ano em capital. E essa empresa fornece produtos e serviços para que eu possa desenvolver o meu negócio de marketing de rede junto à Professional Network, junto aos meus sócios. E por isso eu venho atingindo uma faixa de renda 10, 30, 50, 100 mil dólares por mês. E era sobre isso, era sobre 50 mil dólares por mês que eu queria falar com você. Está interessado em saber um pouco mais? Então você tem que ser profissional, você tem que estar preparado. Você não pode ficar pensando: e agora o que eu vou falar? Meu Deus, me pegou. Você tem que ser profissional. Então você fez o contato, o que você faz? Você tem ali um prospecto. O que você faz? Você mostra o plano na hora. Na hora.
Fez o contato, a pessoa está interessada, patrocina. Patrocina. Mostra um plano em 5 minutos. É uma fórmula. A fórmula é que você vai aprender um sistema de desenvolvimento, de multiplicação do potencial de gerar negócio que todo mundo tem. E aí você vai ensinar isso para 9, que vão ensinar para 3, que vão ensinar para 3. Todo mundo contrata um fornecedor exclusivo para concentrar o faturamento. 11 mil PV, $1.700, 6 vezes isso. Bum, 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 acabou. Mostra o plano. Mostra o plano. Não dá hoje. Fala com a pessoa. Eu preciso falar com você. Se é por telefone, a pessoa, eu preciso falar com você. Se não pode ser agora, tem que ser hoje ou amanhã, por 15 a 20 minutos. Que eu preciso te mostrar. É sobre aqueles $50 mil por mês que eu quero falar com você. Mostra o plano. Agora, é preciso que você saiba o propósito de cada ação que você tem. E qual é o propósito de mostrar o plano? O propósito de mostrar o plano não é convencer a pessoa de que ela quer fazer isso. Porque eu pergunto, você quer fazer isso? Não! Eu quero fazer isso? Não! Aquela pessoa quer fazer isso? Não! O que todos nós queremos? O resultado. Então, se você fica focalizando para a pessoa o plano e o trabalho, não dá certo, porque ela não quer fazer. O propósito de mostrar o plano é você encontrar a necessidade daquela pessoa. Para que aquele plano vai ser útil para ela? O que aquela pessoa quer mudar na vida dela? É para isso que serve o plano, para encontrar uma necessidade. Você não adianta tentar convencer alguém que fazer isso aqui é maravilhoso. Talvez você hoje, que já esteja no negócio, entenda que é maravilhoso, pelos amigos. Mas quem está fora não entende. Então não adianta ficar tagarelando. Não, é muito legal, tem seminário, todo mundo é amigo, todo mundo dá a mão, todo mundo torce. Ninguém quer saber disso. Você tem que ajudar a pessoa a encontrar, você tem que encontrar a necessidade, é para isso que você mostra o plano. Para encontrar a necessidade daquela pessoa. E compromisso é a coisa mais importante que você tem com esse negócio. Esse não é um negócio comum. Essa não é uma atividade comum. De forma que o compromisso com esse negócio não pode ser um compromisso comum. Tem que ser um compromisso muito especial. Tem que ser um compromisso total. Tem que ser um compromisso de qualidade. Você tem que ter a decisão de construir esse negócio e tomar o compromisso disso. Eu traduzo compromisso total. Em outras palavras, para mim significa o seguinte: custe o que custar. Eu vou fazer, custe o que custar. O que diferencia, o que separa os bons, nós, dos grandes, os diamantes, o que separa os bons dos grandes é a qualidade do compromisso. Você tem que ter compromisso total. Você precisa ser consistente no seu trabalho. Você não pode negligenciar nada que a sua linha ascendente te fala. Você segue o caminho que é mostrado. Você vai encontrar ao longo do seu percurso 6 pessoas que de repente vão começar a admirar você. Você vai encontrar 6 pessoas que de repente vão querer estar perto de você o tempo todo. Vocês de repente vão encontrar 6 pessoas que confiam em você. E você vai encontrar 6 pessoas que vão seguir seus passos. 6 pessoas que para elas você é um herói. Pelo preço que você pagou, pela persistência que você tem, pelo conhecimento e a sabedoria que você representa para elas. 6 pessoas que vão querer chegar diretos. 6 pessoas que quando você é capaz de ajudá-las, você vai chegar a diamante. Mas isso tudo exige compromisso. Compromisso de trabalhar
100% seguindo a orientação do seu sistema. E para você construir esse negócio, você precisa investir. Esse é um negócio, não é uma brincadeira, não é um hobby. E ninguém pode construir um negócio sem investir tempo, sem investir dinheiro. O meu Harry se chama André. E o André era a pessoa que eu mais confiava, eu tinha certeza que ele ia entrar para o negócio, um cara empreendedor, um cara safo, virão, está sempre correndo atrás. Eu mostrei o plano para o Harry, o André. O André gostou do plano. Mas aí o André conheceu o Terry McEwen numa reunião de, olha que absurdo. Ele conheceu o Terry McEwen numa reunião de treinamento. E o Terry falou que a gente tinha que investir $3 mil e ir para os Estados Unidos. Aí o André sentiu a dor no bolso e falou, tô fora. Alan, cuidado. Alan, ele começou uma campanha de salvamento ao Alan. Alan, cuidado. Cuidado. Esses gringos estão te usando. Esses gringos querem o seu dinheiro. Esses caras vão te levar à falência. Eles querem que você gaste aqui e compre esses produtos. Eles estão te usando para que você use os seus amigos, que vão usar os amigos, que vão usar. Vai para uma comunidade de gente usada. Todos vocês vão falir, todos vocês vão se quebrar. E no final da história, Alan, você que eu imaginava que era tão inteligente, vai ficar a ver navios. E aí ele começou uma campanha onde todo dia ele tentava me salvar. Alan, você não vai naquela convenção, vai? Eu falava, vou. Alan, cuidado. Você vai gastar teu dinheiro, você vai ficar a ver navios, você vai falir, parará, todo dia. Já imaginou que agradável seu melhor amigo te ligando todo dia para dizer que você vai falir, vai ficar a ver navios? Para você não fazer o que você está pensando em fazer? Mas eu era muito inocente, muito bobo, e investi, fui à convenção. E quando eu voltei da convenção, estava lá o André no aeroporto me esperando, preocupado. Alan, você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está precisando de dinheiro para voltar para casa de táxi? Tem dinheiro para o táxi? Eu vim aqui te ajudar. Eu falei, André, eu ainda com o efeito da convenção, né? Pessoas saem da convenção, parece que elas sofreram uma cirurgia plástica sem bisturi. Começa a deformar o lábio, os dentes começam a crescer, a pessoa não consegue parar de rir, parece que está ficando bobo. Fica sem voz. Parece uma deformação facial. E o André olhava para mim, Alan, o que está acontecendo com você, meu Deus? Fizeram uma lavagem cerebral. Você está bem? Olha a tua cara de bobo. Eu vou ficar milionário. Alan, você vai ficar vendo navios, Alan, você vai ficar vendo navios, Alan, pum. Depois de um certo tempo, quando eu cheguei à Esmeralda, eu percebi que o André tinha sido a pessoa mais sábia e com a maior clarividência que eu conheci nesse negócio. Porque realmente, quando eu cheguei à Esmeralda, eu tive a oportunidade de viajar de navio para o Caribe. Depois que eu cheguei à Esmeralda, eu fui à Jamaica e andei de navio na Jamaica. Eu andei nos barcos do Tim Foley. E com certeza o resto da minha vida eu vou ficar a ver navios pelas praias aí. Isso que eu vou falar é para pessoas que têm um sonho forte. Isso que eu vou falar é para pessoas comprometidas. E o nome desse desafio é Commitment to One More. Compromisso com mais um. E o que significa compromisso com mais um? Significa o seguinte: que você que quer ser o líder, que você que quer um dia construir uma grande organização, você vai começar a assumir algumas responsabilidades pelo grupo que você tem ou está construindo ou vai construir. Você não vai ficar mais exclusivamente dependendo da tua linha ascendente para fazer tudo. Você não vai mais ficar sentado de braço cruzado esperando, aqui vem o Alan Chadrick, ele vem promover convenção, eu sento do lado do meu candidato e fico, tá vendo? Tá vendo o que ele está dizendo? Tá vendo o que ele está dizendo? Tem que ir.
você vai assumir o papel de promover o que é importante para o seu grupo. O que é importante para o seu grupo agora? Que seu grupo esteja na convenção. O que você vai fazer? Você vai se comprometer com mais um. Você que já tem o seu, esqueça o seu. O seu é seu, mas você tem um grupo que quer ter. O que você vai fazer? Como é que se desenvolve esse compromisso com mais um? Você vai fazer uma lista das pessoas que você sabe. Você vai olhar hoje aqui, quem são as pessoas do seu grupo que estão aqui, que estão ainda em envolvimento com esse negócio. E você vai ajudar essas pessoas a se comprometerem com o negócio. Para isso você vai se comprometer com essas pessoas. Como é que você vai se comprometer com essas pessoas? Você vai fazer o que o Terry recomenda. Toda vez que o Terry recomendou alguma coisa, eu fiz. Se você quer estar onde eu estou, se você quer estar onde o seu líder está, você vai fazer o que o Terry recomenda. E o que o Terry recomenda é que você hoje aqui compre. Se você já tem convite, você compre mais um. Se você não tem, você compra o seu e você compre mais um. Por quê? Porque você tem que sentir a responsabilidade do compromisso com alguém do teu grupo. E você vai pegar uma lista, ou você vai ver as pessoas do teu grupo que estão aqui hoje, que ainda não tomaram a decisão de ir à convenção, e você vai ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Você vai falar para ela que ela pode ir à convenção, que ela vai encontrar o dinheiro, que ela vai encontrar o tempo, mas que ela tem que estar lá. E você vai se comprometer com o seu negócio, para que você possa ter mais um na convenção, para que você possa ter mais um líder que vai construir esse negócio. Se você tem paixão pelo teu futuro e pela tua vida, se você consegue sentir paixão pela possibilidade de ser livre, você vai se comprometer, você vai assumir responsabilidade, e você vai colocar mais uma pessoa no seu grupo dentro da convenção, porque é lá que ela tem que estar. Eu estava falando com o Daniel outro dia, e ele estava falando como é importante as pessoas irem à convenção. Como é que pessoas que vão atingem e as que não vão estão fora, completamente fora. Tchau, história, tchau. Ele falou: Alain, vou te dizer o que essa convenção fez por mim. Uma convenção que eu fui aos Estados Unidos transformou um garoto de 21 anos que era estudante num empresário que hoje fatura mais de 2 milhões de dólares por mês, por uma convenção, pela imagem, pela energia, pela consciência e pelo compromisso que uma convenção planta em você. Uma vez que você é exposto ao que vai ter lá, nada mais vai te tirar do teu caminho. Enfim, desejo para todos vocês a coragem e a capacidade de tomarem a decisão correta